Como que a gente resolve uma questão de regência verbal no primeiro momento? No primeiro momento, a gente vai organizar essa questão para ela poder ser resolvida. Então, a banca está pedindo, de acordo com a norma padrão, e eu vou marcar aqui os verbos, e logo mais eu vou colocar para você esses verbos numa lista que você deve estudar para sua prova que vão ser cobrados. São os verbos que você deve analisar, que é obedecer, aspirar e o verbo assistir. Vamos entender como que essa questão foi construída e como que a gente vai resolver esse tipo de questão. Se a gente analisar a letra A, os alunos devem obedecer os professores. Essa frase, ela está errada. Por que que essa frase está errada? Porque o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo indireto. E quando ele é transitivo indireto, ele vai ter que ser regido pela preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguém. Então, o correto seria: os alunos devem obedecer aos professores. Ok? Vamos analisar agora a letra B de bola. Vamos lá. Pedro aspira a ser gerente da empresa. Essa frase também, ela está errada. Por quê? Porque o verbo aspirar possui dois sentidos. Ele possui o sentido de respirar. O que que seria o sentido de respirar? Se tivesse, por exemplo, Pedro aspirou a fumaça. Então, se eu tivesse aqui, ó, aspirou a fumaça. Aqui ele seria transitivo direto, objeto direto. Mas o verbo aspirar aqui está no sentido de desejar, de almejar. Então, esse verbo, ele vai exigir a preposição a. Pedro aspira a ser gerente, é um verbo transitivo indireto, ó. Pedro aspira a ser gerente da empresa, ok? Se a gente pegar a letra C para analisar, a letra C também, pessoal, ela vai estar com falha. Por quê? Nessa frase, todos assistiram o espetáculo, o verbo assistir também muda de regência conforme o sentido. Quando o verbo assistir significa ver, presenciar, ele exige a preposição. Então, o correto aqui seria: todos assistiram ao espetáculo, ok? Essa questão aparece praticamente em todas as bancas. Qual que é o cuidado que você tem que ter com o verbo assistir? Se o verbo fosse o verbo ver, eu poderia falar assim, ó, todos viram o espetáculo, sem nenhum problema. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto e você vai ter o objeto direto. Só que você tem que ter cuidado com o seguinte: o verbo ver, ok? E o verbo assistir, eles têm, apesar do mesmo significado, eles vão ter regências diferentes. O assistir, ele é um verbo transitivo indireto e ele pede a preposição a. O verbo ver, ele é transitivo direto. Como a gente usa muito o verbo ver na linguagem falada, se a gente aplicar no verbo assistir, a gente perde a questão de prova,
ok? E olha que interessante aqui essa questão na letra D. Muito bem elaborada essa questão. A sogra de Maria assiste naquela casa. Esse verbo aqui, meus amigos, ó, é um verbo intransitivo. Naquela casa faz uma função adverbial. Quando que o verbo assistir ele é intransitivo? Assistir ele é intransitivo. Lá no nosso material, no nosso curso, a gente estuda isso. Com um quarto significado, que ele vem no sentido de morar, né? Primeiro a gente estuda lá no sentido de ver, depois no sentido de socorrer, depois no sentido de caber, competir, e depois no sentido de morar, ele é verbo intransitivo, e no sentido de constar também, ele é intransitivo. Então, se eu falar assim, seu nome assiste na lista de aprovados, ele também é intransitivo, tá? Se você analisar aqui morfologicamente, locução adverbial. Se você analisar sintaticamente, adjunto adverbial. Essas funções adverbiais vão fazer com que esse verbo se torne intransitivo. Então, a letra D, ela está correta. Bom, para você que ficou até aqui, né? E viu o verbo aí assistir no sentido de morar, de residir, eu preparei um resuminho para você, que é esse aqui, ó. Vamos lá? Vamos deixar tudo organizado, eu tenho que limpar aqui os desenhos. Resumo da nossa teoria. Vamos organizar aqui para você. O verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Por exemplo, o aluno obedeceu ao regulamento do colégio, ok? Verbo aspirar. Se o verbo for no sentido de respirar, fulano aspirou perfume, sem preposição, ele é direto. Agora, se for no sentido de desejar, fulano aspirou ao cargo, aspirou à promoção, aí vai ser com preposição, ok? Sobre o verbo assistir, que nós também vimos nessas questões. Se for no sentido de ver, assistiu ao filme, com preposição. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o verbo ver é transitivo direto sem, mas o assistir no sentido de ver pede a preposição a. Se for no sentido de morar, assiste em Belo Horizonte. O verbo passa a ser intransitivo. Reside naquela casa, assiste naquela casa, intransitivo. Tá ok? E eu deixei aqui para vocês uma dica para a prova. Existe um padrão nas provas da FCC. Ela adora pegar verbos cujo sentido altera a regência. Entre eles e todos esses aqui, a gente estuda detalhadamente no nosso curso de gramática. Aí, ó. Assistir, aspirar, visar, implicar, proceder, esquecer, lembrar, obedecer, preferir. Não vá para uma prova de concurso ou de vestibular sem estudar esses verbos. Se você dominar apenas esses verbos, você já vai eliminar muitas alternativas erradas e vai acelerar muito o seu tempo de resolução da questão. Correto? Gostou desse tipo de resolução? Aqui no canal nós resolvemos questões comentadas das principais bancas, FCC, Sebrasp, FGV, Unesp, Funesp e muitas outras. Se você está estudando para concursos públicos, para o Enem ou vestibulares, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários qual banca você quer ver no próximo vídeo. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.